Você já ouviu falar do estranho pé grande do monstro do Lago Ness, né? Mas espere! Existe um novo mistério a ser resolvido. No coração do bairro de Capitol Hill, em Seattle, fica a máquina de venda automática mais misteriosa do mundo. Parece que ela veio direto dos anos 80. E a parte mais estranha? Ninguém sabe como foi parar lá. Apesar de não ter um dono claro, a máquina sobrenatural funciona perfeitamente e libera um refrigerante geladinho por apenas 75 centavos de dólar. Mas você não receberá a sua latinha escolhida como de costume. As que saem dela são todas bebidas que não são vistas nos Estados Unidos desde os anos 80. Se você for mais corajoso, há um botão marcado como mistério que irá liberar uma lata de refrigerante completamente aleatória. Um cara gastou $5 no botão misterioso e a máquina assustadora liberou 6 marcas de refrigerante totalmente diferentes e nenhuma delas tinha um botão próprio. Dizem que já saíram dali o refri Uba Buba e até mesmo um outro com sabor de bacon. Ainda mais estranho, um dia os botões normais desapareceram e foram substituídos por botões uniformes misteriosos. Sempre que a máquina estraga, ela é consertada quase que imediatamente, mas ninguém nunca vê isso acontecendo. Então, de onde vêm os refrigerantes, quem os armazena e, o mais importante, quem está recebendo todo o dinheiro? Parece que nunca vamos descobrir, já que em junho de 2018, o equipamento de venda automática simplesmente desapareceu. Tudo que restou no lugar foi um cartaz dizendo: "Fui dar um passeio". Ninguém o viu desde o dia em que desapareceu. Algumas pessoas acreditam que a máquina era dos proprietários da Broadway Locksmith, a loja atrás de onde o equipamento estava. Isso faria sentido. Ele estava ligado na fonte de energia da loja e ficava trancado com uma fechadura que era vendida nela. Mas os Locksmith sempre negaram isso e diziam que, como todo mundo, nunca viram ninguém abrir a máquina. Eles podem estar falando a verdade, já que os funcionários autorizados das máquinas de venda automática de Seattle revelaram que não há registros oficiais de nenhuma unidade existente ou ligada à loja. Bem, é difícil manter refrigerantes dos anos 80 em um equipamento desaparecido. A lenda do navio fantasma do Estreito de Northumberland intrigou os especialistas por mais de 200 anos. Houve inúmeros avistamentos de uma embarcação misteriosa com 3 ou 4 mastros e velas totalmente brancas. Ela apareceu na costa do Canadá e, de acordo com o folclore local, emerge pouco antes de uma tempestade. A parte mais estranha? Dizem que o navio está completamente tomado por chamas. Diz a lenda que, em 1900, um grupo de marinheiros correu em direção ao navio fantasma em um pequeno barco a remo. Eles tinham como objetivo resgatar a tripulação, mas apenas acabaram vendo a embarcação desaparecer de repente diante dos olhos. Em 2008, um menino relatou ter visto um inexplicável navio branco e dourado brilhante que desapareceu no ar. Tem havido muitos relatos de testemunhas oculares nos últimos 200 anos, e todos dão exatamente a mesma descrição da embarcação fantasma. Uma explicação é que a lenda surgiu devido a fenômenos elétricos naturais. Isso é coisa demais para você e para mim. Alguns dizem que esses clarões de luz brilhante levavam as pessoas a ver a ilusão de um navio. Outros acreditam que o luar refletindo na névoa espessa faz com que se vejam coisas que não existem. Você já dançou a noite toda? Bem, no século XVI, Estrasburgo, na França, dançou durante todo o verão. Os habitantes da cidade foram aparentemente atingidos por uma necessidade repentina e incontrolável de dançar, que durou 3 meses. Tudo começou quando uma mulher saiu para a rua e inexplicavelmente começou com os movimentos. Ela continuou dançando por uma semana inteira e, em pouco tempo, dezenas de pessoas se juntaram ao evento. O bizarro episódio começou em julho e não parou até setembro. Existem histórias de manias semelhantes na Alemanha, Holanda e Suíça. Uma teoria é que uma histeria induzida pelo estresse tomou conta da cidade. Outra sugere que os dançarinos faziam parte de um movimento super estranho. A teoria número 3 indica que os habitantes da cidade comeram acidentalmente algum fungo tóxico que produziu alucinações selvagens. Seria a febre da dança? Em 2020, uma estrela desapareceu completamente do céu noturno sem nenhuma explicação. Os astrônomos a mantiveram no radar por cerca de 20 anos, pois ela tinha um brilho azul assustador e brilhava até mais forte que o Sol. Alguns dizem que desapareceu em um buraco negro, mas isso resultaria em uma enorme explosão chamada supernova, que definitivamente teríamos avistado.
Outros dizem que a estrela perdeu parte da massa dela ou que enormes quantidades de poeira espacial estão bloqueando a visão. Ei, você aí na frente, estou tentando ver uma estrela aqui. Durante anos, os residentes da pequena cidade de Taos, no Novo México, foram assombrados por um ruído de baixa frequência vindo com o ar do deserto. Mas nem todos os moradores, apenas 2%, relatam ter ouvido o barulho estranho. E mesmo essas pessoas o descrevem de maneira muito diferente. Algumas acreditam que os sons são causados por uma acústica estranha na área. Outras pensam que é histeria em massa, enquanto há aquelas que acham que existe um motivo mais assustador. Até hoje, ninguém jamais encontrou a origem do zumbido misterioso. Você está caminhando sozinho na floresta e de repente tropeça em uma escada aleatória que surge do nada e também não leva a lugar nenhum. Existem centenas de relatos dessas escadarias aleatórias em florestas em todo o mundo, como nos Estados Unidos, Itália, Camboja e Filipinas. As escadas não parecem abandonadas. Elas geralmente são bem limpas e sem vegetação. E também nunca aparecem nos limites das florestas. Ficam sempre bem no meio delas, geralmente a vários quilômetros de qualquer cidade. A lenda das escadas dá uma guinada assustadora, pois quase sempre aparece em áreas onde alguém havia desaparecido. Pessoas afirmam ter visto as escadas se movendo. Um homem subiu alguns degraus escondidos nas profundezas da floresta para escapar de um cachorro perdido. Embora ele afirme que só subiu por 5 minutos, diz a lenda que esteve fora por 5 anos. Mais e mais aparecimentos dessas escadas misteriosas estão surgindo, mas apesar das novas evidências, parece que não estamos mais perto de descobrir de onde elas vêm ou por quê. Em Seattle, em 1954, houve uma bizarra abundância de buracos nos para-brisas. Os moradores começaram a ver furos e amassados nos para-brisas dos carros. A polícia inicialmente acreditava que fosse uma criança causando problemas com uma arminha infantil ou algo assim, mas a mesma coisa começou a acontecer em outras cidades próximas. Em abril, mais de 3.000 casos de para-brisas rachados foram relatados antes que o evento inexplicável parasse do nada. Algumas pessoas acreditam que o dano inexplicável veio de um novo transmissor em uma estação de rádio local. Elas estavam convencidas de que as ondas de rádio estavam danificando os vidros. Outras acreditavam que era obra do crustáceo eremita, que se enterrava nos para-brisas. Os raios cósmicos são outra teoria popular. Mas nunca foi realmente confirmado se os para-brisas estavam rachados em primeiro lugar. A maioria dos relatos sugere que os residentes imaginaram todo o incidente, mas ninguém sabe o motivo. Em novembro de 2020, um inexplicável monólito de metal foi descoberto em uma área remota do Parque Estadual Red Rock Canyon, em Utah, nos Estados Unidos. A polícia ficou perplexa com o objeto estranho, mas poucos dias depois, ele desapareceu. Algumas pessoas dizem que foi removido, pois sua aparência aleatória gerou muita cobertura da mídia, fazendo ligações com alienígenas e outras teorias sobrenaturais. Mas as autoridades negaram ter removido a estrutura. Mais estranho ainda, menos de 2 semanas depois que as pessoas encontraram a primeira peça bizarra, um segundo monólito foi descoberto quase na metade do caminho para o outro lado do planeta. Um terceiro logo apareceu na Califórnia e um quarto no Novo México, mas sumiu no mesmo dia. Ninguém sabe de onde os monólitos vieram ou por quê, ou se mais deles aparecerão algum dia. Uma equipe de mergulho sueca de renome mundial estava em busca de um tesouro afundado no Golfo de Botnia, quando se deparou com um objeto de 60 metros que estava coberto por símbolos não naturais ou de aparência alienígena. Havia tanta energia elétrica na área na época que os mergulhadores não conseguiram tirar uma foto clara do objeto misterioso. O disco, perfeitamente redondo no fundo do oceano, parecia assustadoramente com um OVNI. Os mergulhadores, alguns com 20 anos de experiência, relataram nunca ter visto nada parecido antes. As origens desse objeto, conhecido como Anomalia do Mar Báltico, e o que ele realmente é, ainda precisam ser descobertos.